abraço a todos, eu sou o professor Tomás Pessoa e esse aqui é o seu canal Humanas na Tela. Bom, hoje, primeiro dia de aula do nosso curso online, vamos começar hoje justamente falando sobre meio ambiente, misturando aí, falando também sobre espaço agrário, sobre técnicas agrícolas, tentar aí diversificar o máximo de conhecimentos possíveis. Para ajudar a minha pessoa, vou convidar aqui o meu amigo, professor Raoni Lima, também professor de Geografia, especialista na área de meio ambiente, para ajudar a gente aí no debate sobre essa primeira questão. Então, beleza, Raul? Beleza, vamos lá? Seguinte, bota aí a questão número 1 para a gente acompanhar a leitura do enunciado. Seguinte, é uma questão bem modelo Enem, né? As famosas situações, problemas, onde a gente vai ter aqui uma determinada propriedade. Veja o enunciado. Um agricultor adquiriu alguns alqueires de terra para cultivar e residir no local. O desenho a seguir representa parte de suas terras. Então, vamos analisar basicamente esse desenho. Bota na tela aí. Seguinte, a gente consegue perceber aí que o terreno a qual o agricultor recebeu, ele é um terreno bastante heterogêneo, né? A gente tem aqui na parte esquerda da imagem um terreno de declive mais acidentado, enquanto que na direita, na parte 1 da imagem, você teria aí uma parte mais aplainada, né? Na legenda da imagem, a gente vê aí que o material que compõe a parte 1 seria um material de rochas permeáveis, ou seja, sedimentos, basicamente, né? Na parte 3, a gente já teria aí um relevo formado por rochas impermeáveis, que seriam justamente rochas cristalinas ou metamorfizadas. Dessa maneira, né, como a parte 1 é formada por rochas permeáveis, por sedimentos, a água do ambiente ela pode penetrar nessas rochas e, consequentemente, ficar acumulada nessa área aqui logo abaixo, que nós conhecemos como lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos, todos nós eles sabemos, né, que eles compõem uma figura importante, né, dentro do meio ambiente, haja vista, hoje nós temos no país vários debates sobre uma possível crise hídrica, sobre uma dificuldade nas disponibilidades de recursos hídricos, em especial nas cidades, mas no campo, esse lençol freático ele também tem um papel muito importante, já que na própria atividade agrícola, na agropecuária, esse manancial de água subterrânea, ele pode ser utilizado, né? Apesar disso, além disso, a gente tem que lembrar que essas atividades agropecuárias, inclusive, são as mesmas atividades que atualmente promovem alguns importantes impactos ambientais nos lençóis freáticos, como vai falar o Raoni. Perfeito. Como o professor Tomás está falando aí, a despeito dessas atividades serem extremamente demandosas, de grandes quantidades de água, tanto na agropecuária como até mesmo a indústria, enfim, todas as atividades que a gente desenvolve, apesar de demandarem muita quantidade de água, a gente também está causando pesados impactos a essas fontes de água. E na verdade esses lençóis que vocês estão vendo aí na imagem, a gente precisa falar sobre eles, porque no imaginário às vezes a gente vai pensar que constitui-se de um espaço vazio composto apenas por água, mas na verdade não é isso. O lençol é um espaço por onde a água percola, né, Tomás? E ele vai ser preenchido, os espaços vazios que estão entre os grãos ou entre fraturamentos da rocha, por esta água que está aqui reservada. E isso tem sido uma reserva estratégica em muitos lugares do mundo, porque a água que a gente consegue ver, a água superficial, em grandes partes, na verdade em quase todas as grandes metrópoles, ela está totalmente poluída, eventualmente atrofizada, então você acaba tendo que recorrer a essa água subterrânea. E as atividades agropecuárias têm promovido impactos ambientais aqui gigantescos. Por exemplo, existem muitas denúncias, inclusive de empresas multinacionais, né, como é o caso da própria Aracruz Celulose, que no sul do Brasil, em seus cultivos de eucalipto, na região onde nós tínhamos, né, as florestas de araucárias, o uso intensivo de agrotóxicos, de plantas extremamente com o seu DNA totalmente alterado, que são as plantas transgênicas, promovendo a contaminação desse lençol freático. Então a gente tem hoje no Brasil a atividade agropecuária contaminando não só as águas superficiais, com o uso de agrotóxicos também, como também as águas subterrâneas. Outra coisa que é importante lembrar, antes mesmo de entrar no debate principal da questão, Raul, é a erosão nas margens dos rios, né? A gente sabe que o rio, ele é funcionalmente no relevo, ele tem uma importância muito interessante. Ele acaba sendo o personagem principal da moldagem do relevo. Acaba que o caminho que o rio faz, ele acaba levando bastante sedimento, né? E formando o que nós conhecemos como os vales, né? Então a erosão provocada pela água dos rios, que a gente chama de erosão fluvial, acaba formando esse formato de relevo que nós chamamos de os vales.
O rio, ele é uma estrutura que é protegida pela vegetação que tem nas suas margens. Aqui a gente chama justamente de vegetações ou matas de galerias ou matas ciliares, né? Que são as plantas que ficam justamente dispostas aqui nas margens dos rios, que cumprem uma função ambiental muito importante também, né, Raul? Essa função reside no fato de que essa área é a área de maior energia, né? Se você for pensar, é a área que está passando o maior volume de água em toda a região da bacia hidrográfica. Apesar de toda a bacia hidrográfica contribuir para o rio, para o transporte de materiais e de sedimentos, a gente tem que pensar que é no rio, na canaleta do rio, que vai estar a maior parte dessa energia. E aí o que acontece? Quando você retira essa vegetação das margens, você está retirando a proteção natural do solo, uma vez que essas raízes elas cumprem a importante função de manter um nível de agregamento mínimo no solo, para garantir que aquele sedimento não vai ser carreado. Por outro lado, quando você faz a remoção dessa vegetação para realizar alguma atividade econômica, como enfim, a agricultura, de cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, ou mesmo agora pastoril, para plantar gramínea, por exemplo, você acaba fragilizando demais esse sistema. E ainda mais nessa situação que o elaborador da questão expôs, o que é que você vê? Você vê que tem uma área que tem uma declividade acentuada. Então o que é que acontece? Toda a chuva que cai nessa região vai tender a correr, obviamente, para a área mais baixa, para o vale onde está o rio. E por o relevo ser muito acidentado, acaba que a energia que a água tem é muito maior e a capacidade dela transportar sedimentos é muito grande. Se você não tem a vegetação de galeria aqui, a quantidade de sedimentos que vai cair para dentro do rio é muito grande. E aí vai provocar, inclusive, aquele processo que a gente conhece, que é o assoreamento dos rios. Inclusive, muito comum aqui nos rios do Nordeste brasileiro, por exemplo, onde a gente teve uma expansão absurda da cana-de-açúcar pela Zona da Mata, e que nós temos uma boa parte dos rios na Zona da Mata brasileira vítimas de processo de assoreamento, como é o emblemático caso do Velho Chico, o Rio São Francisco, em vários trechos do Rio São Francisco. Inclusive a gente consegue visualizar a presença de bancos de areia, dificultando até a navegação, e que além de todos os impactos ambientais que a gente conhece, que isso gera também impactos sociais, já que existem inúmeras comunidades ribeirinhas que fazem ali o comércio de peixes e outras coisas que precisam do rio para navegação. E não só isso, né, Tomás? A própria disponibilidade de água ela fica comprometida. Porque veja o que acontece. Quando você tem uma canaleta do rio que ela está protegida pelas várzeas, pela mata de várzea, ela tem uma estrutura lá que é mais ou menos fixa, né? Aí vamos supor que você retirou essa vegetação aqui dos dois lados. Qual é a tendência do rio? O rio erodir as áreas periféricas e se alargar. Enquanto isso, ele vai jogando sedimento no fundo. Então perceba, ele vai se tornando também mais raso. Ele vai não só se tornando mais largo, como ele vai se tornando mais raso. E aí qual a importância disso? Com a superfície de contato maior com o sol, a água tem uma tendência muito maior de evaporar. Exatamente. E assim diminui a E aí quando se a gente for, por exemplo, tivesse, por exemplo, os números da taxa de evaporação, aí vai ser muito mais alta em virtude dessa maior lâmina d'água. Então é o seguinte, o desafio da questão é justamente o fato de que parece, pensando em construir sua moradia no lado 1 do rio e plantar no lado 2, o agricultor consultou seus vizinhos e escutou as frases a seguir. Assinale a frase do vizinho que deu a sugestão mais correta. Então, parece que São José consultou alguns de seus vizinhos para saber aí o que ele tinha que fazer. Ele tem esse espaço aqui, né, uma área da sua granja, da sua fazenda é mais inclinada, essa outra área mais plana. Então o que ele tem que fazer com esse terreno? Aí, o primeiro vizinho disse assim, Raul, o terreno só se presta ao plantio revolvendo o solo com um arado. O que você acha disso aí? Eu acho que esse vizinho aí não está querendo o bem do outro vizinho dele não. Porque o que vai acontecer? Se você revolver esse solo com arado, você vai estar reduzindo a proteção natural desse solo contra a erosão. Especialmente nessa região mais inclinada, pelos motivos que a gente já expôs aqui. Exatamente, vamos lá. Letra B. Não plante neste local, porque é impossível evitar a erosão. Então, antes mesmo de falar sobre isso, eu vou dar uma sublinhadazinha aí no termo erosão. O que é erosão? Erosão, na verdade, é um processo de desgaste do solo. É uma série de processos que começa desde o choque, do sol, que é provocado pelo sol, pela chuva, pelo vento, nas rochas, no relevo, até o transporte dos sedimentos que vão ser desagregados das rochas em virtude dessas ações, que são os fatores intempéricos, e até a acumulação desses sedimentos em determinadas áreas. Então esses três fatores juntos formam o que a gente conhece como processo erosivo. Nesse caso, não é impossível você evitar a erosão, É uma falácia você, de repente, achar que porque o relevo é inclinado, você não pode
manusear, por exemplo, ou manter ali uma atividade agrícola. Existem algumas técnicas que os agricultores podem utilizar para maximizar a utilização do solo, sem mesmo que você possa gerar um processo erosivo. Dentre essas técnicas, nós temos a técnica de terraceamento, que é a produção em terraços, né, são feitos cortes no relevo, igual a escadinhas, isso até nem é coisa nova, né, nem é novidade. Desde os incas, alguns milhares de anos atrás, já existe esse tipo de cultivo agrícola. E também existe uma outra alternativa que seria, na verdade, o cultivo em curvas de nível, que era você praticar o cultivo respeitando as curvas de nível do relevo. Dessa maneira você ia reduzir principalmente a atividade que a água realiza em termos erosivos no solo, tá? Então a letra B, o vizinho também, ele não sabia, ele não estava a fim de ajudar. E a letra C diz assim: pode ser utilizado desde que se plante em curvas de nível. E aí, Raul? Para mim essa é a alternativa mais correta. Você utilizando essas técnicas, como o professor Tomás acabou de falar, você consegue minimizar muito o impacto causado pela erosão e desenvolver a atividade normalmente. Massa. Então, fica aí a dica. Lembre-se sempre, galera, quando vê a questão sobre recursos hídricos, lembrar da importância desses lençóis freáticos para as atividades econômicas, né? Não só na agricultura. Hoje em dia, inclusive, em muitas áreas do nosso país, existem indústrias sendo atraídas para algumas determinadas regiões em função da disponibilidade hídrica, né? Claro que indústrias pesadas, né? As indústrias de base, que são essas indústrias que precisam de uma quantidade de matérias-primas bem maiores que as indústrias de ponta, por exemplo. Beleza? Grande abraço. Valeu!